Fogo no futebol brasileiro. A partida entre Vasco e Santos, que terminou em um massacre histórico de 6 gols, não foi apenas um jogo, foi um roteiro de cinema, um enredo cheio de mistérios, traições e bastidores escuros que podem esconder muito mais do que parece. E aqui, vamos expor 5 revelações que já estão colocando o nome de João Paulo no olho de um furacão. Quem ama futebol de verdade já está comentando essas revelações nas ruas, nas redes sociais e até nos grupos mais secretos de WhatsApp e Sergipe. Tudo isso é FUARRE real. Estamos diante de um escândalo que podemos mudar a história recente do futebol brasileiro. Revelação número 1. Segundo fontes próximas ao elenco, João Paulo já teria conhecido a proposta do Flamengo antes, mesmo de entrar em campo contra o Vasco, e aqui surge a pergunta: foi mera coincidência que ele viveu sua pior noite exatamente nesse contexto? Ou teria sido uma preparação? É como Sergipe, o destino tivesse traçado uma linha perfeita entre o frango mais comentado do Brasileirão e a possível nova casa do goleiro. Imagina a cena. João Paulo, sabendo que o futuro já estava encaminhado, que a camisa rubro-negra estava a poucos passos de ser vestida. E ao mesmo tempo, entrando em campo com o peso de defender a honra santista. É o tipo de conflito que parece saído de uma novela mexicana. Só que aqui não é ficção. É futebol brasileiro, onde tudo pode acontecer e onde nada é apenas o que parece. Revelação número 2. Áudios vazados teriam mostrado um clima estranho no vestiário do Santos. Testemunhas afirmam que, antes mesmo do apito inicial, jogadores estavam desconcentrados, falando em voz baixa, como se carregassem um segredo. Palavras como "hoje vai ser diferente", e a gente já sabe como vai ser, ecoaram nos corredores. Não eram frases típicas de quem entra pra vencer. Eram frases de quem já tem noção de que algo grande vai acontecer naquela noite. É claro que ninguém confirma oficialmente. Nenhum jogador do Santos vai assumir publicamente que aquele vestiário estava tomado por um clima de conspiração. Mas os áudios estão aí circulando como fogo em palha seca, sendo compartilhados em grupos de torcida e levantando a suspeita: será que o massacre de 6-0 foi realmente uma surpresa para os santistas? Ou eles já estavam preparados para entregar um espetáculo de horror em campo? E aqui, o torcedor se divide. Alguns dizem que é teoria absurda, outros garantem que nunca viram um time tão apático de forma tão repentina. E quando há fumaça demais, será que não existe fogo escondido? Revelação número 3. Dirigentes do Flamengo teriam acompanhado a partida de um camarote, e a vibração deles ao longo do jogo não foi vista como simples alegria. Há relatos de que, a cada gol do Vasco, os cartolas rionegros comemoravam como Sergipe já soubessem o que ia acontecer. É como Sergipe o resultado não tivesse surpreendido MASSIMC, ONF, IRMA, DOEX, PSTAT e VAS. E nesse ponto, o enredo ganha contornos de thriller político. Por que dirigentes do Flamengo estavam tão interessados em uma partida onde nem sequer jogavam? E mais, por que pareciam vibrar como se cada falha de João Paulo fosse um presente anunciado? A imagem é quase cinematográfica. Um camarote iluminado, taças tilintando, sorrisos largos. Enquanto em campo, a torcida santista chorava diante da humilhação. A dúvida é inevitável. Será que eles estavam apenas se divertindo com a derrocada de um rival? Ou será que já havia algo muito mais profundo em jogo? Um contrato encaminhado, uma transferência já selada nos bastidores e uma noite que serviria como palco perfeito para justificar a mudança de clube? Essas 3 primeiras revelações já são suficientes para deixar qualquer torcedor arrepiado. Elas misturam traição, dúvida, segredos de vestiário e sorrisos suspeitos em camarotes de luxo. O jogo de 6-0, que parecia apenas um vexame esportivo, agora começa a se transformar em um caso de novela sombria, onde nada é realmente o que parece. Mas isso é apenas o começo, porque ainda faltam 2 revelações, e são elas
que podem colocar João Paulo no centro de uma teoria da conspiração que pode incendiar o futebol brasileiro como poucas vezes antes. Revelação número 4. Dias antes do massacre, João Paulo teria sido visto em um jantar reservado no Rio de Janeiro. Testemunhas descrevem a cena. Um restaurante discreto, luz baixa, conversas em tom abafado. E ali, sentado em uma mesa de canto, o goleiro santista acompanhado de pessoas ligadas ao Flamengo. Coincidência ou encontro estratégico? Seja como for, a imagem ficou registrada na memória de quem viu. Afinal, o que um jogador do Santos estaria fazendo em um jantar reservado na cidade onde o Flamengo reina? Era apenas uma reunião casual entre amigos? Ou o prenúncio de uma negociação que até então estava escondida dos olhos do público? Imagine o clima da cena. Garrafas de vinho, olhares atentos, celulares discretamente virados para baixo. O tipo de reunião onde nada se fala em voz alta, mas tudo se decide em silêncio. A partir daí, a suspeita cresceu. Será que a tragédia em campo já tinha sido ensaiada em mesas de restaurante? Será que o frango histórico foi apenas a peça final de um quebra-cabeça muito maior? Revelação número 5! E aqui está a pergunta que inflama os grupos de torcedores. Do Santos ao Vasco, do Flamengo às rodas de boteco, o frango de João Paulo foi um erro de verdade ou um recado ao futuro clube? Ninguém esquece a cena. A bola fraca, lenta, que parecia não oferecer perigo. E o goleiro, de repente, se atrapalhando como um iniciante. Foi constrangedor, foi histórico e virou meme no mesmo segundo. Mas para muitos, não foi apenas uma falha. Foi uma assinatura, uma mensagem subliminar dizendo: eu já estou pronto para mudar de lado. Torcedores mais exaltados já chamam de o frango da traição. Outros, mais céticos, dizem que foi apenas um dia ruim, o pior possível. Mas o que ninguém consegue ignorar é a coincidência. Logo depois desse vexame, os rumores sobre a ida de João Paulo para o Flamengo ganharam força como nunca. Como se aquele lance tivesse aberto a porta para algo maior. E se não foi apenas futebol? E se foi uma forma simbólica de mostrar lealdade ao novo destino, deixando claro que, se fosse preciso, ele sabia como se sacrificar em campo para agradar quem já estaria cuidando do futuro dele? É cruel pensar assim. É absurdo até. Mas é justamente esse tipo de absurdo que alimenta as maiores teorias da conspiração do esporte. Agora, pare e pense. 5 revelações, cada uma mais pesada que a outra. Proposta antecipada, vestiário estranho, dirigente sorrindo no camarote, jantar secreto no Rio e o frango histórico que pode ter sido mais do que uma falha. Sozinhas, cada uma dessas peças já seria polêmica. Juntas, formam um mosaico sombrio, um roteiro de novela de traição, onde o herói de uma torcida pode ter se transformado no vilão em questão de 90 minutos. No final, só restam perguntas. E é isso que torna essa história tão explosiva, porque talvez nunca tenhamos provas concretas. Talvez nunca haja um documento, um áudio definitivo, um vídeo que confirme tudo, mas enquanto existirem dúvidas, enquanto torcedores continuarem a compartilhar esses relatos, essa teoria da conspiração vai seguir viva, incendiando os debates e alimentando a rivalidade. E se o futebol brasileiro tem uma característica única, é justamente essa. Aqui, cada jogo pode ser mais do que 90 minutos. Pode ser teatro, pode ser política, pode ser traição, pode ser conspiração. E no meio disso tudo, o nome de João Paulo agora está marcado por um jogo que cheira a armação. E você, acha que foi apenas uma noite ruim? Ou estamos diante do maior escândalo do futebol brasileiro recente? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o like e, principalmente, comente aqui embaixo a sua opinião sobre essa história explosiva. Será que João Paulo realmente entregou contra o Vasco para agradar o Flamengo? Ou tudo isso não passa de teoria maluca de torcedor desconfiado? Queremos saber. O que você pensa?